Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8, é um versículo bem conhecido, depois eu vou fazer uma segunda e uma terceira leitura. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo. Segunda leitura está em Atos também, no capítulo 6. Uma leitura um pouco mais longa, peço aos irmãos que acompanhem. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões e irmãos, até aí. Capítulo 7, versículos 54 a 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu
Amém. Meus irmãos, conforme já foi dito, nós estamos em um culto missionário, um culto que nós enfatizamos a importância, a necessidade e a urgência da realização da obra evangelística e missionária pela igreja. E neste contexto, os irmãos já puderam perceber pela leitura que a minha intenção é falar sobre um homem, talvez, depois do apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja primitiva, da igreja primeira. O nome deste homem é Estevão. Estevão foi o primeiro diácono da igreja primitiva e também foi o primeiro mártir do cristianismo. Estevão viveu uma vida exemplar e, como nós acabamos de ler, ele morreu de uma maneira gloriosa, levando o próprio Cristo a se colocar de pé para recebê-lo nos céus. Estevão, meus queridos irmãos, é o exemplo de um homem que viveu uma vida cheia do Espírito Santo. E é exatamente sobre isso que eu desejo falar esta noite. Porque eu tenho por certo que nenhum homem e nenhuma mulher tem condições, capacidade, oportunidade de realizar a obra missionária e a obra evangelística se ele não tiver uma vida cheia do Espírito Santo. É impossível que façamos a obra missionária e evangelística vazios do Espírito Santo. É por isso que eu fiz questão de ler no primeiro versículo, Atos 1:8, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, irmão Eduardo. Irmão Eduardo hoje falou sobre nós, sobre os confins da terra, falou para nós na escola dominical. Nós só conseguiremos ser verdadeiras testemunhas de Jesus, repito, se nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Mas quais são as marcas de um homem, de uma mulher cheio do Espírito Santo? Olhando para Estevão, nós queremos exatamente fazer esta reflexão. E nós podemos dizer que, em primeiro lugar, um homem, quando eu digo homem, estou dizendo genericamente, cheio do Espírito Santo, ele vive uma vida irrepreensível. Por gentileza, acompanhe na sua Bíblia, Atos capítulo 6 e versículo de número 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Homens de boa reputação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa de boa reputação. Eu vou repetir para eu ouvir pelo menos uns 3 amém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa de boa reputação. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio. Em Atos 6:3 e 6:5 diz que ele era cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, versículo 5, versículo 8 diz que ele era um homem cheio de fé.
Em Atos capítulo 6, versículo 3, diz que ele era um homem cheio de sabedoria. Em Atos capítulo 6, versículo 8, diz que ele era um homem cheio de poder. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido irmão e minha querida irmã? Que não é possível que um crente seja cheio do Espírito Santo e vazio de poder. Se você se considera um crente cheio do Espírito Santo, então você precisa também ser cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus, cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da ousadia de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, é uma pessoa de boa reputação. Segundo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, ele é conhecido por suas obras irrefutáveis. Acompanhe comigo os versículos 8 e 9 do capítulo 6. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo de número 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir. Por que não podiam resistir? Porque as suas obras eram irrefutáveis. Aquelas pessoas podiam até discordar de Estevão, mas não podiam refutar as suas obras. As suas obras demonstravam quem ele era. As obras de Estevão demonstravam quem ele era. Quem ele era. As pessoas puderam até tirar a sua vida, mas não puderam negar a evidência do poder de Deus que agia através da sua vida. Como estão, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, as nossas obras? As nossas obras têm demonstrado o que a nosso respeito? Nossas atitudes, nossas ações, nossa maneira de agir, nossa maneira de viver, nossa maneira de falar. Quais têm sido as marcas das nossas obras diante dos homens que não creem em Deus? Às vezes eles até discordam da nossa fé, até discordam da nossa crença, mas as nossas obras precisam demonstrar que Deus age através da nossa vida. Se você observar, meu querido irmão e minha querida irmã, é exatamente neste contexto de oposição que Estevão está cheio do poder de Deus para realizar as obras extraordinárias que não podiam ser refutadas. Contexto de oposição. Me preocupa, meus queridos irmãos, quando nós não somos perseguidos, quando nós não somos incompreendidos, usando uma linguagem mais popular, mais clara, quando tudo está light, quando as pessoas que não conhecem a Cristo, que não servem a Deus, estão em muita paz conosco. Será que nós estamos, entre aspas, marcando o território da nossa fé em Cristo? Será que nós estamos de fato, as nossas obras estão de fato demonstrando que nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Ou será que está havendo uma mistura? Será que está tudo muito igual entre nós e aqueles que não conhecem a Cristo? As pessoas podem discordar da nossa fé, da nossa crença, mas elas precisam ver Deus através das nossas obras. As obras de Deus, elas referendam a nossa vida cheia do Espírito Santo. Terceiro, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo é conhecido também pelas suas palavras. Palavras irresistíveis. Olha o versículo de número 10. E não
podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. As palavras que saíam da boca deste homem, diz a Bíblia, que eram palavras irresistíveis. Estevão era um homem de vida irrepreensível, como já falamos, de obras irrefutáveis e de palavras irresistíveis. O que tornavam as palavras de Estevão irresistíveis não era, certamente, obviamente, a sua eloquência, a sua oratória, o seu poder de persuasão. O que fazia com que as palavras de Estevão fossem irresistíveis era a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida daquele homem. O que faz as minhas e as suas palavras irresistíveis, se nós queremos ser homens e mulheres evangelistas e missionários, se nós queremos ser instrumentos de Deus para alcançar outras vidas para Cristo, as nossas palavras também precisam ser irresistíveis. E repito, assim como Estevão, o que vai fazer com que as minhas e as suas palavras sejam irresistíveis, não é a nossa eloquência, não é a nossa oratória, não é o nosso vernáculo, não são as palavras bonitas. O que faz a palavra do crente irresistível é o poder de Deus, é a unção de Deus, é a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus. Tem muita gente proferindo a palavra de Deus. Em tempos de internet, de redes sociais, de YouTube, de Instagram, de WhatsApp, etc, etc, etc. Tem muita gente proferindo a palavra de Deus. Mas uma coisa é proferir a palavra de Deus, e outra coisa é ser boca de Deus. Só é boca de Deus quem é cheio do Espírito Santo. Só pode ser boca de Deus quem tem a unção do Espírito Santo. Senão, é só um propalador, é só um falador, é só uma faladora, mas não é boca de Deus. Projeta para mim, por gentileza. Projeta aí para mim, por gentileza, Jeremias capítulo 15 e versículo de número 19. Será que nós estamos sendo boca de Deus? Jeremias capítulo 15 e versículo de número 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares, se separares o precioso do vil, serás como a minha boca. O que a gente tem que fazer, irmão, para ser boca de Deus? Separar o precioso do vil. O que nós temos que fazer para ser boca de Deus? Separar o imundo do puro. O que nós temos que ser para ser boca de Deus? Vou falar o português mais claro. Nós temos que separar a nossa vida para Deus, irmãos. Se eu não santificar minha vida, se eu não consagrar minha vida, se eu não me separar para Deus, se eu não abandonar o pecado, eu sou só um propalador, eu sou só um papagaio, eu sou apenas e tão somente alguém que profere a palavra de Deus. Mas se eu decidir entregar minha vida a Cristo verdadeiramente, se eu decidir consagrar minha vida ao Senhor, se eu decidir separar o precioso do vil, então eu serei boca de Deus para essa geração.
Quarto lugar, um homem cheio do Espírito Santo é capaz de demonstrar uma paz inexplicável nos momentos mais difíceis da vida. Quem está comigo, diga amém. Versículo de número 15, voltei para Atos 6. Voltei para Atos capítulo 6, versículo 15. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto de um anjo. Espera aí, irmãos, o homem está prestes a ser morto, o homem está sendo julgado e ele vai ser executado, e ele está sendo julgado inocentemente, ele está sendo julgado por amor a Cristo, ele está sendo julgado porque ele foi boca de Deus, e ele vai morrer, e ele sabe que ele vai morrer. Mas um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, escute, é capaz de demonstrar uma paz inexplicável nos momentos mais difíceis da vida. Você vai morrer, Estevão, mas quando olham para ele não está chorando, ele não está murmurando, ele não está reclamando, ele não está blasfemando, ele não está fazendo nada que demonstre qualquer tipo de espanto ou de terror. A Bíblia diz que o seu rosto é como um rosto de um anjo. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, qual tem sido a sua reação nos momentos mais difíceis da vida? Quem é cheio do Espírito Santo consegue demonstrar uma paz inexplicável. O mundo não entende, irmãos, essa paz, porque a Bíblia diz que essa paz, ela excede todo entendimento. É por isso que as pessoas não entendem que no culto fúnebre a gente canta, a gente louva. Não é porque a gente não está triste, não é porque a gente não está sofrendo, mas é porque nós temos uma paz no nosso coração que excede todo o entendimento. É por isso que o crente, quando fica desempregado, ele não desespera, ele dobra o joelho, ele confia na provisão do Senhor. É por isso que quando o crente está com algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, ele não briga, como o pastor Paulo Marcos disse aqui, ele não briga, ele não arruma confusão, não, ele vai para os pés do Senhor, porque ele tem a paz que excede todo entendimento. Qual é a quinta característica de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo? Ele é reconhecido, ou conhecido, ou conhecida, por sua coragem inabalável, diante dos seus maiores opositores. Não vou ler novamente, capítulo 7, versículos 51 a 53. No capítulo 7, irmãos, do livro de Atos, é um sermão, e é um sermão que contém o maior número de citações do Antigo Testamento. Estevão, ele poderia, irmãos, naquele momento, prestes a ser morto, ele poderia ser um pouco político, poderia tentar administrar a situação, poderia tentar contornar aquilo ali, ser mais polido, né, com seus opositores, para se livrar da morte. Mas um homem cheio do Espírito Santo não barganha e não negocia princípios que são inegociáveis. Eu vou repetir, para eu ouvir pelo menos 2, glória a Deus. Um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo não barganha e não negocia princípios que são inegociáveis. Ah não, se eu me posicionar aqui como crente, o que é que vão falar de mim? Ah, se eu manter muito uma postura de crente aqui, na minha faculdade, no meu local de trabalho, aqui na minha família, o que é que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de mim, meu querido irmão e minha querida irmã, não importa o que vão pensar de você, assuma a sua posição e a sua postura de crente. Esse é um bom propósito para 2024. Esse é um bom propósito.
Não tem jeito de barganhar. Estevão prefere corajosamente, mesmo diante daquela situação. Depois você lê na sua casa o capítulo 7 de Atos com mais calma. Estevão expõe o pecado dos seus opositores. Ele não veio com um discurso light. Ele não foi com o evangelho light. Aquele evangelho que não tem disciplina, evangelho que não tem compromisso, evangelho que não tem renúncia, evangelho que ajeita daqui, ajeita de lá, evangelho inclusivo, evangelho isso, evangelho aquilo. Não, ele expôs o pecado dos seus algozes. Você vai morrer, Estevão? Vou morrer, mas eu vou falar o que tem que ser dito. Você vai morrer? Vou morrer, mas vou pregar a palavra de Deus como ela é. Quem está comigo, diga amém. Um homem cheio do Espírito Santo não negocia a sua consciência e não vende a verdade de Deus para livrar a sua pele. Sexto, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido como aquele cuja palavra produz fé nos crentes, produz fé nos crentes e produz fúria nos ímpios. Isso é uma marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se a sua palavra está produzindo fé no coração dos crentes e fúria no coração dos ímpios, glória a Deus, você está cheio do Espírito Santo. Vou ler esse versículo 54 do capítulo 7. E ouvindo eles isto, 7,54, e ouvindo eles isto, faziam o quê? Enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Está rangendo os dentes aí contra mim não, né, irmão? Olha, irmãos, sabe por que isso acontece? Sabe por que a palavra de Deus, na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela produz fé nos crentes e fúria nos ímpios? Porque ela é espada afiada de dois gumes. Guarde isso no seu coração. Você já sabe, eu vou só te lembrar. A palavra de Deus nunca é neutra. A palavra de Deus não fica em cima do muro. A palavra de Deus ou produz salvação, ou produz quebrantamento, ou produz arrependimento, ou ela produz juízo. A palavra de Deus ou produz amor, ou produz ódio. A palavra de Deus ou produz quebrantamento, ou produz endurecimento. Quando você, quando eu, quando nós viemos para a igreja, irmãos, você já sabe isso, estou só te lembrando. Quando nós viemos para a igreja, qualquer culto, ou nós saímos da igreja melhor, ou nós saímos pior. Que isso, pastor? Dá para sair da igreja pior? Dá. Ninguém está fazendo isso aqui agora, ninguém está. Mas se você tiver aí agora no seu coração assim, mas que pregação, nada a ver. O que o irmão Luiz está arrumando, gente? Mas que louvor nada a ver cantou hoje? Não, mas aqui que culto ruim. Mas que louvor ruim. Mas que povo ruim. Que direção do culto ruim, que pregação ruim. Você acha que você vai sair da igreja melhor ou pior? Ninguém está aqui assim. Mas se você entrou na igreja assim, glória a Deus. Que hino maravilhoso que o coral cantou, oh maravilha. Nossa, mas esse hino da harpa falou demais no meu coração, Jesus, obrigado. Nossa, mas os jovens, que maravilha de louvor lindo, maravilhoso, glória a Deus. Nossa, a pregação, o pregador não é muito bom não, mas a pregação foi uma benção, glória a Deus.
Eu tenho certeza, irmão, que você vai sair daqui melhor, porque a palavra de Deus não é neutra. A escolha é nossa. Como nós vamos receber a palavra, é uma escolha nossa. E eu espero, sinceramente, que nesta noite, cada um de nós que aqui está, vai voltar para as nossas casas, vamos voltar para as nossas casas, mais abençoados, mais quebrantados, mais cheios do Espírito Santo, com mais desejo de buscar a Deus, com mais vontade de orar, com mais vontade de ler a Bíblia, com mais vontade de jejuar, amando mais, perdoando mais, buscando mais a Deus, e com o propósito, Senhor, em 2024, eu vou ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero ser um instrumento em tuas mãos, para ganhar outras almas para Jesus. Quantos recebem esta palavra? Diga amém. Sétimo lugar, estou terminando. Um homem cheio do Espírito Santo consegue ver pela fé o que ninguém mais consegue. Aleluia, 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 aleluia. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo consegue ver pela fé o que ninguém mais consegue ver. Atos 7:55, mas ele quem? Ele quem? Só quem está acordado. Ele quem? Só quem é cheio de Espírito Santo. Ele quem? Ele mesmo. Estando o que, irmãos? Me ajuda. Cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos aonde? Oh glória. Fixando os olhos no céu. Deixa eu abrir um parênteses, irmão. Para de olhar para a terra, para de olhar aqui nesse nível, para de olhar aqui nessa dimensão. Começa a olhar para o céu, meu querido irmão. Começa a olhar para o céu, minha querida irmã. Começa a olhar para cima. Começa a olhar para as coisas de Deus. Começa a olhar para o alto. E ele, fixando os olhos no céu, o que ele viu? Ele viu a glória de Deus. Aleluia. Ele viu a glória de Deus. Se tivesse só visto a glória de Deus, irmão Hermes, só entre aspas, já estava maravilhoso, já estava lindo, já estava glorioso, já estava extraordinário, irmão Luiz Antônio. Mas ele viu a glória de Deus e viu mais o quê? Me ajuda, irmão. Está projetado aí, meu irmão, me ajuda. O que ele viu? Oh glória. O homem e uma mulher cheio do Espírito Santo consegue ver o que ninguém mais consegue ver. Ele viu a glória de Deus e ele viu Jesus que estava à direita de Deus. Estevão estava diante do sinédrio. Possivelmente, irmãos, ele estava num lugar fechado, possivelmente. Não estava ao ar livre, possivelmente. Ele estava em um lugar fechado. Mas isso não o impediu de ver os céus abertos. Oh, meu querido irmão e minha querida irmã, não permita que nada te impeça de ver os céus abertos. Eu quero em 2024 ver o céu aberto sobre a minha vida. Eu quero em 2024 ver o céu aberto sobre o meu ministério. Eu quero em 2024 ver o céu aberto sobre a minha igreja. Eu quero em 2024 ver o céu aberto sobre a mocidade desta igreja. Eu quero em 2024 ver o céu aberto sobre a minha casa. Eu quero em 2024 ver o céu aberto sobre a minha família. Eu quero em 2024 ver os céus abertos. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver Jesus. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue ver a glória de Deus, consegue ver a presença de Deus nos momentos mais difíceis da vida. Ele estava ali, meu irmão, para ser apedrejado, ele estava ali para ser morto, mas ele está olhando para o céu, ele não está olhando para as pedras, ele está olhando para o céu. Ele não está olhando para o sinédrio, ele está olhando para o céu. Ele não está olhando para o julgamento, ele está olhando para o céu. Ele não está olhando para as caras feias, ele está olhando para o céu. Ele sabia que Deus estava no controle.
Você sabe, irmão, que Deus está no controle? Sabe que nada foge ao controle de Deus? Absolutamente nada. Quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos a convicção, nós temos a certeza de que Deus não perde o controle de nada. Mas eu preciso encerrar. E a oitava característica é que um homem cheio do Espírito Santo é conhecido por pagar um altíssimo preço por causa da sua fé e amor a Deus. Não é pagar o preço para ser salvo já foi pago. Já foi pago, já foi quitado, a dívida já está paga, Jesus já pagou por nós na cruz do Calvário. Mas se nós decidimos viver uma vida para Deus, se nós decidimos viver uma vida para Deus, se nós decidimos viver uma vida para Deus, há um preço a ser pago. É o discipulado que Jesus nos ensinou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estevão viu não apenas os céus abertos, mas ele viu o próprio Cristo de pé para recebê-lo. Jesus, vendo um homem morrendo ajoelhado por amor a ele, se coloca de pé para recebê-lo. Se você não der glória a Deus, você está desviado. Estevão, meu querido irmão, minha querida irmã, estava pronto a morrer, mas jamais a calar a sua voz ou se acovardar diante do perigo. Alguém já disse, é preferível morrer pela verdade a viver blindado pela mentira. Sétima e última, ou melhor, nona e última característica de um homem cheio do Espírito Santo. Ele é conhecido pela certeza que ele tem da sua salvação. Aleluia, aleluia, porque o mesmo Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você não tem essa certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, reconcilie-se com Cristo esta noite. Não é nenhuma vergonha, não é nenhuma nada. Nós precisamos ter esta certeza, esta convicção. Olha para cá, olha para cá. Nós precisamos ter essa certeza e esta convicção de que nós vamos passar a eternidade com Deus. Olha o versículo 59, é o último, meu querido irmão aí que me ajudou bastante. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem certeza da sua salvação e não se desespera, mesmo diante da morte. Vejamos, por exemplo, o testemunho do apóstolo Paulo, na hora da sua morte. Não vai dar tempo de ler, 2 Timóteo capítulo 4, 6 a 8, depois você lê em casa. Olha, irmãos, o grande evangelista Moody, talvez o maior evangelista da era moderna, as suas últimas palavras foram as seguintes: se isto é a morte, não há nenhum vale, isto é glorioso, a terra recua, o céu se abre perante mim, Deus está me chamando. Palavras de um homem cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe nas mãos de quem ela está entregando o seu espírito. Que no ano de 2024 nós possamos olhar para a vida deste homem que foi escolhido como um diácono, mas se transformou num grande evangelista, num grande missionário, porque a sua vida
carregava as marcas de um homem cuja virtude do Espírito Santo desceu sobre ele, e ele pôde ser testemunha de Jesus. Que essa virtude, que esse poder, que esta unção desça sobre cada um de nós neste ano de 2024, para que possamos também ser testemunhas de Cristo onde quer que Ele nos colocar. Deus abençoe os irmãos.